eu queria falar para vocês, né, explicar assim de forma bem simples quais são os tipos de fundos imobiliários que a gente tem. Isso é muito importante a gente saber, porque a partir do momento que a gente sabe quais são esses fundos imobiliários, a gente consegue ter noção dos possíveis retornos, dos possíveis riscos, do possível tempo que a gente vai ter que deixar lá. Então, assim, é primordial que você saiba qual que é cada tipo de fundo imobiliário. Então, basicamente, a gente tem 4 tipos de fundo imobiliário na nossa bolsa de valores. São eles: fundo de tijolo, fundo de papel, fundo de fundo e fundo de desenvolvimento. O que é cada um desses nomezinhos? Você vai ver que é muito simples e até lógico, o próprio nome já faz muito sentido. Então vamos lá. Vamos primeiro para o fundo de tijolo. Esse é o mais comum que existe aí na indústria dos fundos imobiliários. O que é? Simplesmente o gestor está literalmente comprando tijolo. Ele está comprando já um galpão pronto, ele está comprando um shopping que está pronto, ele está comprando um prédio, né, uma laje corporativa, um prédio inteiro que já está pronto. E aí ele vai disponibilizar o aluguel para, enfim, vai buscar ali pessoas ali para alugar aquele imóvel. Esse é o fundo de tijolo, é o mais simples da gente entender. Partindo para o próximo, a gente sabe que tem o fundo de desenvolvimento. O próprio nome também já explica muita coisa. Basicamente, o gestor ele vai comprar, por exemplo, um terreno, ele vai construir alguma coisa e depois ele vai vender. Então, por exemplo, ele pode construir e vender tudo que eu falei antes. Ele pode construir e vender casas, ele pode construir e vender um galpão logístico, enfim. Mas basicamente você sabe que vai envolver construção e vai envolver uma pós-venda daquele imóvel. Partindo para o próximo, a gente tem o tal do fundo de papel. Aqui, se você é um investidor muito iniciante, eu vou ter que voltar algumas casas aqui para que você consiga entender. Mas basicamente, o fundo de papel ele é um fundo formado por CRIs. Então, você sabe que o mercado financeiro é cheio de letrinha e não vai ser diferente aqui, mas você vai entender muito bem o que é isso. O que é o CRI? É o Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então, antes, só para você ter uma ideia do todo, para um fundo imobiliário ser formado, né, todos os ativos dele têm que ter a ver com o ramo imobiliário. Então, sem antes você saber o que é um CRI, você já entendeu que mesmo um fundo de papel, ele é formado por CRIs, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, e por ser imobiliário, sim, é possível os fundos imobiliários comprarem esse CRI. Agora, vamos entender o que é o danado do CRI. Mais uma historinha para contextualizar para você. Imagina o seguinte, imagina que tem uma construtora, certo? E essa construtora, ela quer construir, né? Ela quer comprar um terreno, ela quer construir um prédio lá com, sei lá, 50 andares e, obviamente, ela quer ter lucro nessa situação, certo? Agora imagine o seguinte, ela comprou o terreno, construiu e vendeu todos os imóveis. Quando é que ela vai receber esse dinheiro? Quando que o dinheiro dessa construção vai estar na mão dela? Vai ter gente que vai pagar à vista, vai ter gente que vai dar metade agora e vai dividir o resto em 10 anos, vai ter gente que não vai dar entrada nenhuma e vai dividir em 30 anos, vai ter gente que vai dividir em 20 anos e 15 anos. Então, assim, a construtora ela vai ter de fato aquele dinheiro na mão depois de algumas décadas, certo? Sendo que a construtora ela tem que pagar funcionário, ela tem que pagar os materiais que ela comprou, ela tem que pagar... Ela, inclusive, tem que comprar novos terrenos e partir para novas construções, certo? Então, assim, a construtora ela não pode ficar esperando o tempo passar, né, para daqui a 30 anos ela ter esse dinheiro na mão para ela continuar crescendo. Então, o que ela faz? Ela tem algumas opções para ela levantar dinheiro para cumprir com as obrigações dela. Uma delas é o quê? Ela pode pegar um empréstimo, ela pode tentar se financiar de alguma outra forma, ela pode, sei lá, vender parte da empresa, ela tem um monte de jeito que ela pode fazer. Mas uma das formas é justamente emitindo CRIs. Então, o que acontece? Raciocina comigo. Imagina que esse prédio que ela construiu aí de 50 andares, daqui a 30 anos, o último inquilino vai estar pagando a sua última prestação. E ao longo desse tempo, quando chegar lá nos 30 anos, ela recebeu ali 100 milhões pela construção do prédio. Eu estou chutando um número completamente aleatório aqui. Eu não sei nem quanto é que custa um prédio. Então ela vai receber 100 milhões ao final desse prazo. Sendo que a empresa ela precisa do dinheiro hoje. Então o que ela faz? Ela vai numa securitizadora, então ela não vai num banco pedir empréstimo. E ela fala com a securitizadora o seguinte, ela fala, olha só, eu construí um prédio e daqui a 30 anos
eu vou receber todo o montante que é de 100 milhões de reais. Mas eu queria adiantar esse dinheiro para mim. Quanto é que você me paga? E aí a securitizadora, né, ela tem uma equipe ali por trás que ela consegue fazer a avaliação. Peraí, esse cara realmente vai receber 100 milhões? Quem que está comprando os apartamentos desse cara? São pessoas que têm condição de pagar? São pessoas que não têm condição de pagar? E a securitizadora ela vai fazer uma análise de risco desse empreendimento e ela vai chegar para a construtora e vai falar o seguinte, veja só, você vai me dar a sua expectativa de receber 100 milhões no futuro, tá comigo? Então a partir de agora, ao invés de você, construtora, receber os pagamentos de todo mundo que comprou seus andares lá, eu vou receber o seu pagamento, ou seja, a securitizadora que vai receber os 100 milhões aí em 30 anos e ela vai entregar na mão da construtora, por exemplo, 70 milhões. Ou seja, esses 100 milhões no futuro, feita a análise de risco pela securitizadora, hoje no presente, 30 anos mais recentemente, vamos dizer assim, vale 70 milhões. Então a empresa, ao invés de receber 100 milhões no futuro, vai receber 70 milhões agora. A securitizadora vai, pega, entrega os 70 milhões para a empresa está feliz da vida, ela vai continuar cumprindo as suas obrigações de pagar funcionário, comprar novo terreno e tocar sua vida. Mas não é só isso que acontece. A securitizadora, ela tem algo que é muito valioso na mão dela, certo? Ela tem uma expectativa de crédito de 100 milhões para 30 anos. O que a securitizadora faz? Ela vira para o mercado e fala, gente, eu tenho aqui uma expectativa de crédito de 100 milhões em 30 anos. Alguém quer comprar? E aí pessoas podem comprar, fundos podem comprar, certo? E é a partir daí que nasce o CRI. Sendo que a securitizadora ela não é boba. Ela não vai chegar e simplesmente acreditar na empresa e vai falar assim, ah não, beleza, tá, eu vou receber tudo, mas e se alguém deixar de pagar? Então, para que exista esse CRI, né, para que exista esse certificado de recebíveis imobiliários, a securitizadora obriga e exige da construtora garantias, porque vai que alguém deixa de pagar. Então o que acontece? A construtora ela fala assim, ó, simples assim, se a pessoa que comprou deixar de pagar, não tem problema, o andar daquela pessoa é seu e o andar aqui vale X milhões. Então ela coloca em garantia alguma coisa. Só para dar uma recapitulada, para você entender. Isso eu estou falando principalmente com o iniciante. Para quem já entende um pouquinho mais, só de falar CRI, o cara já sabe, basicamente, já consegue entender a dinâmica. Mas voltando e dando uma geral nessa dinâmica. Então, uma construtora constrói, ele não recebe o dinheiro hoje, obviamente, porque ele tem que esperar o pessoal que comprou pagar, e isso vai demorar muito tempo. Ele tem essa expectativa de crédito no longo prazo. Ele vira para a securitizadora e fala, olha, eu queria emitir um CRI. A securitizadora fala, ok, vou emitir. Primeiro, vou ver se de fato seus imóveis valem isso. Vou ver se está tudo certo, se toda a documentação está certa e eu quero uma garantia sua. Essa garantia vai ficar lá acordado no contrato, que é o termo de securitização. E caso dê algum problema, a securitizadora ela vai exigir ali, né, na lei quais foram os bens ali que foram dados como garantia. A securitizadora, né, vira para o mercado e fala, gente, 100 milhões em 30 anos, quem quer? E as pessoas e os fundos vão lá comprar. Então, voltando tudo, basicamente um fundo de papel ele é formado por CRI. Então, o fundo de papel, o gestor ele tem recurso e ele consegue escolher onde que ele vai colocar esse dinheiro, para quem que ele vai financiar. E naturalmente, se você é um investidor pessoa física, assim como eu, a gente tem a capacidade de analisar muito mal e porcamente um CRI. Por quê? A gente tem que analisar quem que está, qual a empresa que está construindo, para quem que ele está vendendo, se tem algum problema, se tem problema jurídico, se o valor é aquele mesmo, se a garantia é boa. Então, quando a gente coloca o dinheiro na mão de um gestor de fundo de papel, ele está fazendo esse trabalho pela gente. Então, hoje a gente tem fundos de papel com 50 CRIs, 70 CRIs. Então, assim, ele para analisar cada um desses contratos aí que as securitizadoras fazem e é nisso que a gente acaba entrando, certo? E o último fundo é o tal do fundo de papel. E o último fundo é o tal do fundo de fundo. Fundo de fundo, mais uma vez, o próprio nome já está explicando. É um fundo que compra participação em outros fundos.
Então, é um fundo que ele compra participação em fundo de desenvolvimento, de tijolo e fundo de papel, certo?